sociais do Murilo estão todos aí embaixo, ele vai Com passar certeza. no final do episódio. Manda aí já pra manda gente. pra ele, não tem essa não. E aí agora eu quero entrar no quarto ponto, que é o meu preferido. Eu achei que foi o mais interessante por causa Eu da... nem lembro qual que é. Pode deixar comigo que essa é a minha única função aqui. O quarto ponto é ficar de olho no movimento do mercado. Foi uma coisa que você fez junto com os seus sócios e eu entendo que esse talvez, me corrija se eu estiver errado, mas cara, é um big diferencial da Alina. Vocês terem tido essa percepção, Sim. ter intencionalmente ficado de olho no mercado naquele momento. Exato. Conta pro pessoal também por que, né, ali, né, é isso, assim, você me contou isso, eu já tô... A Lina nasceu, né, num momento em que eu e o meu outro sócio, que hoje que é o CEO da Lina, o Alan, nós éramos sócios em uma consultoria especializada em padronização de dados para sistemas do mercado financeiro, algo super, super específico e nichado ali. E a gente, como consultores, a gente tinha esse incômodo, né? Que a gente entra lá no negócio dos outros, dá um monte de palpite, fala tudo que tá errado, um abraço, tchau. E a gente não participava do processo de ver a coisa acontecer, Faz enfim. sentido. Isso incomodava muito e também a gente sempre teve a ambição assim, de ter um negócio mais escalável, né? E para isso a gente sempre soube que a gente precisava criar um produto, né? A gente precisava ter uma solução ali, um software, um produto, enfim, que fosse replicável, que a gente pudesse vender para diversos clientes. E a gente já estava num momento ali, como consultores ainda, a gente estava num momento de discovery, assim, de exploração. Né? Então existia esse incômodo, existia essa intenção de fazer alguma coisa, a gente ainda não sabia o quê. Né? A gente não sabia exatamente o quê. A gente se reunia na minha casa, eu tinha uma parede que era pintada de preto, sabe, quadro negro. Sim. E, enfim, a gente rabiscava, desenhava, escrevia, Legal. mas, sabe, não vinha nada assim. Todo mundo queria empreender. Mas a gente estava ali. Vocês estavam tentando achar onde? A gente estava é tentando isso? achar onde. Tá. A gente não tinha já, assim, uma coisa, não, eu quero fazer isso, ou eu nasci para fazer isso, Entendi, sabe? Não entendi. tinha. A gente estava tentando descobrir aonde a gente ia empreender. Perfeito. E acho que nesse ponto que observar os movimentos do mercado foi extremamente importante. Né? Então, a gente, muito inseridos ali nesse contexto de regulamentação do mercado financeiro, de padrões internacionais, e observando muito de perto o que vinha sendo feito fora do Brasil, principalmente. Reino Unido, Europa, China, com pagamentos instantâneos, que depois virou Pix aqui. Enfim, na época estava muito no hype blockchain, como essa tecnologia ia impactar os processos do mercado financeiro. E a gente estava ali tentando encontrar alguma coisa. Então, ficar muito atento e observar com muito cuidado esses movimentos que estavam acontecendo no mercado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, foi o que fez a gente enxergar uma oportunidade e ver onde a gente poderia construir uma solução que resolveria um problema que a gente ainda assumia que ia ser um problemão. Legal isso. Né? Porque ainda não era uma realidade aqui no Brasil, mas a partir do momento que fosse, a gente sabia que isso ia ser um problemão. Perfeito. Então foi ali, foi estar muito atento a esses movimentos que fez a gente entender, tá aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. Isso é muito interessante. Uma coisa, cara, que assim, é inegável não pensar nisso. Vocês correram um risco gigante, né? Tipo, era um fato o Open Banking aqui, assim? Ou era, tipo, algo que era muito provável ou era um pouco provável? Como Quando era a gente sensação? teve o primeiro contato com essa história de Open Banking, isso foi em 2015, 2016, alguma coisa assim. Isso estava sendo feito no Reino Unido, né? Que foi pioneiro na regulamentação do Open Banking. A gente ainda era consultor e
a gente viu que o que motivou o regulador, o Banco Central lá do Reino Unido, né, o Banco da Inglaterra, a Autoridade de Competição de Mercado lá do Reino Unido, equivalente ao nosso CAD, né, a gente viu que o que motivou eles a darem esse passo e a implementarem essa iniciativa eram razões que existiam muito forte aqui no mercado brasileiro também, né? E isso fez a gente ficar atento e a iniciativa do Reino Unido ela ganhou uma relevância internacional muito grande. Então a gente falou, bom, tá todo mundo falando disso, só se fala disso nos grupos de padronização. Tá uma agenda regulatória super intensa em relação a esse tema. Né? Então é algo relevante, é algo importante. A gente começou a observar, ficou atento, acompanhou. Ali, né? E a gente percebeu que as motivações por trás, o terreno que possibilitou a criação também existia aqui no Brasil. Legal. E a gente meio que até pensou assim, putz, em algum momento esse negócio pode vir para cá, né? E passou acho que 1 ano, 2 anos, enfim, e aí a gente viu, de novo, a história de observar os movimentos do mercado, né? A gente viu que estava começando a ter um movimento de pessoas aqui do Banco Central indo para o Reino Unido, visitando o Banco da Inglaterra, entendendo o que estava acontecendo lá. Houve um maior interesse até de pessoas também do Banco Central e de outras entidades aqui do Brasil de participar dos grupos que a gente participava lá fora, os grupos de trabalho da ISO, para entender o que era esse negócio de Open Banking, o que era esse padrão de APIs. Perfeito. Então a gente foi procurado para entender sobre isso, a gente viu, opa, tem um movimento acontecendo aqui. Legal. E a gente assumiu que, bom, vai acontecer no Brasil. Perfeito. Né? Vai acontecer no Brasil. Mas isso foi um assumption, assim, então a gente ainda não botou, ainda não tinha feito nada em relação a isso, até porque a gente nem entendia exatamente o que a gente precisava fazer. Até que veio a primeira normativa do Banco Central, e isso foi, eu não me lembro exatamente, mas foi em 2020, acho que foi mais pro final de 2020, metade de 2020. E foi quando a gente falou, não, beleza, então agora realmente o negócio ficou sério, esse movimento está acontecendo, esse problema que a gente imagina, ele vai existir, a gente precisa entender como resolver. Perfeito. E aí foi, enfim, a gente conheceu, né, com os contatos que a gente tinha lá de fora, a gente teve contato com empresas que já trabalhavam com isso também lá fora, a gente entendeu como eles endereçavam essas questões no nível de tecnologia. Muito bom. E vamos importar a ideia. Né? Cara, sensacional. Então, acho que nesse ponto está muito próximo ali, observando cuidadosamente os movimentos do mercado, foi o que deu o gancho. Deu o gancho. Você tem alguma dica, pensando de uma forma ampla, assim, para o cara que é empreendedor e que está querendo observar o movimento do mercado, que foi algo que vocês fizeram brilhantemente na Lina. O que você acha que são boas ideias para ele executar e conseguir observar bem esse mercado? Você tem uma visão? Acho que primeiro, se você já sabe o mercado onde você vai atuar, e geralmente isso vem ou porque você já tem uma experiência, ou porque você conhece e já identifica uma dor, então você já sabe mais ou menos que você vai atuar ali naquele mercado. Eu acho que, primeiro, você precisa estar muito próximo dos interlocutores ali que na verdade, que movimentam esse mercado, né? Então, primeiro, os grandes players, né, que puxam as agendas. No nosso caso, como é mercado financeiro, é um mercado super regulado, essa proximidade com os reguladores para entender, né, se você vai empreender num mercado regulado, entender os impactos ali dos movimentos que estão por vir, né, o que esse regulador tem na cabeça, o que ele vai querer implementar daqui para frente, né, o que ele está indicando que é o movimento que o Brasil vai seguir. Né? E acho que está muito próximo desses interlocutores ali, no caso de mercados regulados, né? do regulador, as entidades de classe também, onde o mercado se reúne.
né, para tratar das suas questões, para fazer o seu lobby ali, Entendi. para, enfim, para identificar ali como resolver os problemas, melhores práticas. Eu acho que essas entidades, elas também são um terreno ali um terreno muito fértil de oportunidades. Você Perfeito. consegue identificar oportunidades ali. E eu, pelo menos, eu tenho uma visão assim que os negócios, na verdade, você não cria os negócios, eles existem, a dor existe, o problema está ali, você precisa identificar ela. Caraca, que Né? interessante. E acho que você tá nesses ambientes é o que possibilita você ter esse entendimento, ter essa visão. Perfeito. Né? Então, tá próximo ali dos principais interlocutores do mercado, órgãos reguladores, as entidades de classe, ter uma participação ativa, Perfeito. Isso olhar para a experiência internacional, Boa. né? Porque benchmark, o que está sendo feito fora do Brasil em relação ao segmento, ao setor, ao mercado que você vai empreender. Perfeito. Né? Como é que você incorpora, importa, tropicaliza, né? Para usar um termo bem utilizado, soluções. Sim. Acho que é muito importante. Legal. E assim, ler notícia, pesquisar, ir para evento, tudo isso você acha que vai ser importante a partir do momento que você entende aquele seu mercado? Sim, ali. com certeza. Massa. Com certeza. Acho que se você já conseguiu identificar qual é o mercado, se joga. Tudo que você puder estar por dentro e participar ali da onde as discussões, as conversas acontecem, acho que é importante para você conseguir pescar essas oportunidades. Muito bom, sensacional. Cara, muito bom. Temos aqui a nossa quinta dica,